Professora, bom dia. No seu livro, a senhora usa um termo chamando uma ligação de Marx com Foucault. A senhora também tem um artigo com esse mesmo título, né? E faz relação da mais-valia com o biopoder. E aí eu queria, se a senhora pudesse, falar um pouco mais dessa ligação, então, de Marx com Foucault. Alô? Professora, bom dia, meu nome é Matheus, também sou defensor público do Estado de São Paulo. Acho que na linha um pouco do Samuel, não é nem uma pergunta, mas a gente tem que compartilhar umas novidades e refletir junto. Acho que é uma coisa meio de psicanálise. O juiz aqui em São Paulo, faz umas 10 dias, 2 semanas, enfim, chegou a notícia para o núcleo e a gente fez um habeas corpus porque ele exigiu a castração química, sugerido pelo psiquiatra. Ele exigiu a castração química para soltar alguém que pelo laudo seria imputável. Enfim, até fiz a mesma pergunta, mais ou menos, a reflexão com o Nilo ontem. E, enfim, fizemos um habeas corpus já, falamos da China, do nazismo, questão de consentimento, né? Até se ele anteriormente era inimputável, a questão do consentimento também, enfim, e não só você exigir para a liberdade uma troca, né? Então, enfim, falamos de vários argumentos, questão do consentimento, e é isso, se ele não fizesse esse tratamento hormonal, né, que a gente, enfim, a gente vive no sagrado mundo do direito e não entende nada de medicina, das ciências, enfim, tentamos estudar um pouco, meio uma bugada lá para ver o que a medicina falava, e parece que é meio, assim, não tem explicação do que pode acontecer, enfim, o cara pode perder a libido, mas ficar neurótico, enfim, assim, várias questões que estão meio mal explicadas, né. Mas é constitucional? A gente entende que é ilegal, não tem previsão legal, enfim, não tem nada, né? Mas enfim, é só... Essa pena no Brasil, né? Não, seria uma sugestão do psiquiatra que houvesse um acordo entre Defensoria, Ministério Público, e aí ele assinou que concordava, né? Tem aqui até uma assinatura, enfim, do nome dele, então ele saiu, mas se em 2 meses não precisar de tratamento ele tem que voltar, né? A gente acabou de fazer um habeas corpus, conversamos também com o núcleo de segunda instância para tentar articular lá com o desembargador, que é o relator, enfim, mas só para também trazer umas reflexões e compartilhar a respeito do nazismo. Passa para a Natasha, por favor, Matheus. Bom dia. Eu queria saber, professora, como é que você pensa e talvez até como você sente essas práticas isoladas que a gente tem escutado falar, a questão da justiça restaurativa, da constelação familiar, que tem sido falado, assim, inclusive dentro dos tribunais, né? A minha prática vem de dentro da execução da internação, da medida de internação. E daí a gente sempre fica, às vezes, empolgado, mas ao mesmo tempo temeroso. Será que isso chega a alcançar a lógica, né? Desse sistema, dessa hierarquia, enfim, era um pouco nesse sentido. Bom, vamos lá. Marx com Foucault, né, era uma... Porque, assim, os marxistas é igual fã dos Beatles e fã dos Rolling Stones. Eu gosto dos dois, né? Então, os marxistas, porque também o Foucault, como eu falei na classificação do Joel Rufino, o Foucault é um intelectual meio... E ele tem... Mas eu adoro Foucault, eu li muita coisa de Foucault e tal. Mas o Foucault tem, assim, ele briga muito com a psicanálise e briga muito com o marxismo. O Foucault foi militante do Partido Comunista e saiu, com toda razão, obrigado, quando teve a invasão da Hungria, e o fato dele ser gay também, o Rush também. Então, as derrotas, vamos abrir o nosso armário de coisas ruins, né? Então, ele também, aquilo para ele foi uma liberdade. Então, ele tem, e certamente ele é um cara que ele deve ter feito análise. Eu não conheço isso na história, porque um francês daquela geração que fez psicanálise é difícil. Mas aparecem, por exemplo, em vestígios do trabalho dele, né? Tem uma hora
porque ele fala que a disciplina foi a alavanca para o desenvolvimento, né? Então, eu esbocei essa questão. Quem aprofundou isso mais foi um aluno que fez mestrado com a gente, que hoje é professor da UERJ, chamado Alexandre Mendes. A tese dele de doutorado, ele faz um aprofundamento sobre o marxismo que existe na obra de Foucault. Então, é uma leitura minha, né? Eu tenho, por exemplo, o marxista ortodoxo, ele não trabalha Foucault, porque qual é a diferença fundamental? O marxismo trabalha... Eu acho que o marxista fino não é determinista econômico, porque o Marx não era um determinista econômico, né? O marxista, vamos dizer, trabalha a centralidade da questão econômica. E o Foucault trabalha as relações de poder. E tem uma hora que realmente a teoria do Foucault, a grande pergunta leninista, fazer, né? Que aí no pensamento do Foucault você vai fazer o quê? Tudo é no indivíduo, é no corpo, é poder, não é... Né? Mas eu acho que dá samba, Marx com Foucault, eu acho que é uma coisa... Agora, é aquela coisa das leituras antropofágicas, né? Que o Máximo Sosso diz. Por exemplo, quer ver uma coisa em Foucault? Foucault diz o seguinte, que o Ocidente prescindiu do suplício e trocou como controle social o suplício pelas disciplinas, constituindo então uma sociedade disciplinar. Aí eu pergunto, eu falo isso no meu livro Medo, no Brasil existiu uma sociedade disciplinar? O liberalismo entra, mas convive com a escravidão, que é o artigo do Roberto Schwartz, que se chama As Ideias Fora do Lugar. Então, o liberalismo, e é lógico que o liberalismo europeu era para eles, o resto do mundo estava em escravidão. Liberalismo radical haitiano. Primeira coisa da Constituição, não tem mais nenhum escravo. A Revolução Americana não acabou com a escravidão, e a francesa também não nas colônias, né? Então, é isso. Você lê Foucault e diz, bom, então nós estamos numa sociedade disciplinar. Não. A história do Brasil nos ensina a mesma coisa com o marxismo, mas eu acho que os dois pensamentos são pensamentos de libertação, são pensamentos que... E acho, aí vem a questão, quando eu estudei sociologia, que foi nos anos 70, eu sou uma mulher do século XX, né, quando eu li Foucault, eu fiz doutorado no Instituto de Medicina Social, onde o Foucault esteve, quando esteve no Brasil. E quando eu li Foucault nos anos 70, eu falei, doido, não, isso aqui não é, eu estava lá no Estado e tal. Então, eu acho que, de uma certa forma, o Foucault, negando o marxismo e tal, ele atualizou uma coisa que o Marildo Menegatti não gosta de Foucault, mas ele é um marxista que está trabalhando, o capitalismo mudou, né? Nós estamos vivendo uma pós-industrialização. E toda a discussão é como é que se produz mais-valia imaterialmente, não é mais materialmente, né? Então, eu acho que isso oxigena... Eu não gosto de me classificar, eu sou botafoguense, com certeza. Sou a velha brisolista, sou mãe dos meus filhos, mulher, mas a classificação acadêmica, né? Eu tinha uma formação marxista densa, eu estudava escondido quando eu estudei sociologia, o Capital a gente botava outra capa, eu li o Capital, que é um livro maravilhoso. Quem não leu o Capital não vai dar conta de entender, de fazer uma crítica ao capitalismo, enquanto houver capitalismo. Então, mas atualizá-lo, né, revigorá-lo, trazer, não ler como livro sagrado, e aí também não o Foucault, né, porque eu brinquei falando que eu não sou Foucaulatra, né, porque uma vez eu tive num seminário de Foucault, quase que apanhei de um esqueci o nome dele, é bom esquecer essas coisas, porque quando eu falei de Marx, aquilo para ele, entendeu, era uma... Então eu acho que ler brasileiramente, né? Então eu falei, Suplício não. Nas Américas não teve uma sociedade disciplinar. O Suplício continuou em praça pública até muito tarde. Depois ele entrou para dentro das prisões. Mas, por exemplo, a relação entre a unidade de produção e o poder punitivo era simbiótica. O senhor de escravos levava para punir o seu escravo de acordo, dá 50 açoites dele, essa mistura. Então, só conhecendo a nossa... que a gente pode fazer também, por exemplo, trabalhar o preconceito da esquerda contra o lumpen, né?
trabalhando com uma classe operária que nunca houve no Brasil, a não ser em pequenos lugares, e sem trabalhando com um trabalhador que era alemão do século XVIII, a culpa não é de Marx nem de Foucault, né? Então, eu trabalho Marx com Foucault sem nenhum problema. Não dá para ler positivista, funcionalista, estruturalista, muitas coisas que tem muita gente de esquerda que lê. Complicado para mim é Habermas, olha o que eu estou falando, que é um estrutural, que é um consenso. Uma vez eu tive com um professor alemão que falou, puxa, Habermas não é tão lido na Alemanha como é lido no Brasil, né? Então, eu acho que Marx com Foucault não tem nenhum problema. Até a base teórica do Foucault foi marxista. Ele trabalha isso numa outra perspectiva. Que bom, né? A gente não tem que ter medo, né? Nem tratar nada como livro sagrado, a não ser os livros que a gente considere sagrados, seja a Bíblia, seja o Corão, seja o que a gente determinar, né? Nas sociedades monoteístas, né? Mateus, vocês dois estão castração química, você e Samuel. Olha, você sabe que é uma história, uma coisa que eu tenho observado há muito tempo. No livro do Loïc Wacquin, tem um capítulo, Punir os Pobres, a nova onda punitiva, tem um capítulo que se chama Crime Sexual, Presa Fácil, criminoso sexual como presa fácil. Então ele mostra várias experiências americanas, né, mostrando o seguinte: em alguns estados dos Estados Unidos, o homossexualismo é crime, ainda. Sei lá, o estado Mormon, eu não sei, tem o livro do Loïc Wacquin. E aí ele mostra como o criminoso sexual, e aí aparece a categoria, que é uma nova categoria do pedófilo. O pedófilo, há 20 anos atrás, você não se falava de pedófilo. Tinha o tarado, que é esse coitado aí, que está agora, vou falar sobre isso. Então, aí ele mostra, por exemplo, um cara que é acusado de crime sexual, e tem livros, histórias, tem um filme sueco lindo sobre isso, um cara que é acusado de pedofilia. Sabe que nas escolas americanas, públicas ou privadas, o professor não pode ter nenhum contato físico com uma criança pequena, nem botar no colo, nem dar um abraço, nem dar um beijo, por conta de poder ser acusado de pedofilia. Então, o Bauman também mostra, ele tem um exemplo de uma pequena cidade inglesa, que era uma cidade super pacata, nunca teve nenhuma violência, que um dia prenderam um pedófilo e o povo daquela cidade destruiu a cadeia, que era uma coisa impensável na Inglaterra. Porque isso mexe, né? A civilização ocidental tem um problema com o sexo grande, né? Eu acho que todos os filhos de Abraão, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Tem um problema com a mulher, por exemplo, né? Estou falando isso de uma forma filosófica, sem nenhum preconceito, pelo contrário, com nenhuma dessas. Mas eu acho que, então o que acontece? Eu observei isso. Quando eu estou falando muito da minha mãe, mas é que a minha mãe era um personagem assim, especial. Ela, quando a gente era criança, eu vou falar uma coisa que todas as meninas vão saber. Todas as meninas, e talvez todos os meninos, não sei, passaram por uma experiência cuja figura não era o tarado, mas não era o pedófilo, era o tarado. Então tinha o tarado do ônibus, né? E então a minha mãe dizia, olha, quando você for sentar no ônibus, senta sempre do lado de fora, não senta do lado de dentro. Fica ligado, isso desde que eu era muito pequena. Naquele tempo a gente ia sozinha ao cinema, ver uma matinê, eu, minha irmã, minhas amigas. Minha mãe dizia, olha, se sentar, senta na ponta. Se sentar uma pessoa mais velha do seu lado, mexer em você, levanta e muda de lugar. Ela não dizia, cuidado com o pedófilo, e chama a polícia. Aquilo era resolvido. E muitas vezes, a gente estava no cinema, não sei se vocês têm essa experiência, aparecia alguém, e aí, seu velho nojento, tal, aí sai o velho correndo, acende a luz do cinema, sai o velho tarado, que é um personagem familiar. Tem aquele livro do Foucault maravilhoso, que é Os Anormais, né? Não é Os Normais, a série, né? Então é incrível como este personagem que agora está tendo, e eu ontem mesmo eu tive um encontro com uma amiga minha querida, e ela dizia, não, mas o tarado... Então, o tarado é uma presença na vida
das meninas e que imagino dos meninos também. Eu não tinha um que tinha na praia, pedia informação no carro, quando a pessoa parava para dar informação, ele, né, e tem aquele o famoso que é mostrar. E aí, quer dizer, mas ele é vamos dizer, ele faz parte, né, do elenco de uma sexualidade problemática nossa, não está nele, está em todos nós, né? E aí é incrível que o pedófilo, no livro do Nils Christie também, olha, tem argumentos para você, no livro do Vacan, Punir os Pobres, no livro do Bauman, que eu não estou me lembrando qual é, oi? Talvez seja Em Busca da Política, onde ele conta essa história, e tem um lindo no livro do Nils Christie, o último livro que ele morreu agora há pouco tempo, que é Uma Razoável Quantidade de Crime, onde ele inclusive já é tão, o fascismo está tão galopante que ele até retrocede um pouquinho no abolicionismo dele, mas ele conta o caso de um pedófilo na Noruega, né? Ele trabalha com isso, como é que aquilo foi tratado, e aí tem um filme agora também sobre o cara que inventou o computador, né? Ele sofreu uma castração química, né? Então, eu acho que o pedófilo é uma coisa tão apavorante, eu tenho filho, tenho neto, né? Tão apavorante, é um território tão sagrado assim, porque as crianças têm sexualidade, né? Olha, o Caetano, quando ele começou a namorar a Paulinha Lavigne, a Paulinha tinha 13 anos e o Caetano tinha 45. O Caetano hoje já está preso. A Paulinha é filha de um grande advogado, era uma outra cabeça. Mas o Charlie Chaplin, a mulher dele, com quem ele era 30 anos mais nova do que ele. Então, o pedófilo é um grande ativador deste universo de horrores, né, que é a castração química. Nos Estados Unidos, o cara, depois que ele é tipificado como criminoso sexual, todas as escolas têm que ser avisadas, na casa dele. É um troço assim, imagina um engano, um equívoco, né? Então, a gente poderia trabalhar isso. Tem uma história engraçada, tem um antropólogo francês que passou muito tempo no interior, no Brasil, pesquisando com povos indígenas, e ele era gay, né? Então, a maneira como os relatos indígenas trabalham é um troço tão natural, né? Eles faziam até bonecos, né? Onde ele aparecia. Então, eu acho que é o lugar mais difícil da gente trabalhar. Porque aí também as meninas, não, mas o cara, tarado de ônibus, gente, coitado, tarado de ônibus existe a vida toda, não sei para os meninos, mas para as meninas não precisam contar, mas isso é uma coisa que acontece. Como é que a gente vai trabalhar isso de uma forma que não seja nazista, né? Que é o paradigma que a gente está do... Então, eu acho que você tem fundamentos aí para te ajudar nessa luta difícil, né? Porque agora está... E aí, mesmo aquela coisa da discussão na igreja, né? O que é, né? Vamos dizer, a formação de um padre que é reduzido a uma relação com um sexo só, né? É claro que aquilo vai produzir, né? Agora, você trabalhar isso diabolizando, demonizando, aí é a pergunta, como é que você faz para... Eu acho que a minha mãe me protegeu, me ensinando os truques sem nenhuma... Olha, então para mim o cara mais vai sentar do meu lado, opa, já sei que é melhor eu mudar de lugar. Eu nem chegava a pensar que horror, tenho medo, porque o medo evoca o pior de nós, né? E agora tem uma coisa no feminismo, né? Trabalhar isso, será que isso vai proteger as mulheres, prender os tarados, castrar? Meu Deus do céu, a gente está entrando num... Mas eu acho que você tem argumentos para pensar isso, e também no livro do Foucault, Os Normais, né? Trabalhar isso na criminalização dos crimes sexuais. E é incrível que, da mesma forma que eu estou contando que entrou a política criminal de drogas quando a gente não tinha problema de drogas e acabou produzindo um mercado, produzindo um problema, eu acho que a pedofilia, nem se falava isso antigamente, pedofilia é um dispositivo, para usar uma expressão Foucaultiana, recente. Então, deixa eu lembrar de onde eu estava falando. O dispositivo da pedofilia, ele atiçou, né, uma legitimação da punição que... Então, a gente precisa desconstruir, trabalhar... Bom, a escola base é o exemplo
para sempre disso, né? Porque as crianças têm sexualidade, né? É possível um velho se apaixonar por uma criança? É possível. Como é que a gente vai... A pergunta é, o direito penal protege? Eu estou dizendo, a minha mãe me protegeu de uma forma singela, ela era professora, aquilo existia, existe e tal, então, né, trabalhar agora, nós estamos indo na perspectiva, daqui a pouco esse cara vai ser castrado, na casa dele vai ter avisar as crianças que é o modelo norte-americano, mas é incrível como a pedofilia é um vetor, né, de legitimação da pena e das barbaridades que a pena pode... Sendo uma coisa que eu estou falando num campo super problemático. E aí o Nils Christ, o artigo, uma vez, eu dando aula na UERJ já, eu tive um aluno que era um aluno de esquerda, ele é até deputado lá agora, e tal, um cara super legal, e eu vi que eu fui dar abolicionismo, porque ele estava olhando para mim, assim, meio, assim, numa boa, falando, olha, aí ele perguntou, e a pedofilia e o abolicionismo? Aí eu falei, vamos conversar sobre isso. Depois ele falou, vou fazer meu trabalho final. Não, você vai fazer seu trabalho final sobre pedofilia. Eu quero que você leia o Nils Christ, o Vacan. Aí ele entendeu que é a coisa da gente conseguir que a maneira como a gente pensa, os nossos argumentos cheguem às pessoas. E eu acho que o direito penal não protege ninguém. Nós temos que nos proteger do direito penal. E quando ele se expande, é sempre sinal de que alguma coisa muito grave está acontecendo. Foi o que aconteceu com a Alemanha, né? A Alemanha eu tenho uma história muito engraçada, porque o meu pai era judeu, a minha mãe não era. Então, meus avós saíram da Polônia, eles moravam num gueto, numa cidade pequena, já era uma ambiência, nos anos 30. E meu avô, Félix, e o irmão dele começaram a procurar lugar para emigrar. E eles foram para a Alemanha não, aqui vai virar comunista, aquele medo, né, que tem, assim, histórico do comunismo, e eles vieram para o Brasil, graças a Deus não foram, graças ao medo do comunismo, eles não emigraram da Polônia para a Alemanha, né? Mas eu acho que o nazismo, né, ele está dentro de nós, né, e ele se expande, né, está se expandindo de uma forma assustadora, tanto que a quantidade estudando o direito penal nazista, lá no Max Planck e tal, mas o que eu ia dizer é o seguinte, naqueles anos, na Alemanha, a esquerda era super forte. O que aconteceu na Alemanha? Você tem um livro lindo de um austríaco chamado Karl Schorsky, que se chama Viena fin des siècles. Viena era a meca dos intelectuais de esquerda, a universidade. Como é que, de repente, dentro daquilo, surge esse monstro que está no Brasil até os dias de hoje, né? E aí, eu acho que os crimes sexuais, a pedofilia, é um dispositivo novo e que incitou a um mercado de pedofilia. Compra, tem imagens de exploração de crianças, é incrível. Veio depois do Estado. Então, às vezes meu filho diria, mãe, teoria da conspiração. Mas a política criminal de drogas criou o mercado, né? Eu acho que o dispositivo pedofilia também produziu um mercado de pedofilia, que isso é que é assustador. A profecia autorrealizável, exatamente. O filme é o alvo, é isso? A Caça. É terrível, né? É um filme terrível que mostra isso. E tem outro filme também que está passando, que é interessante, que chama O Experimento de Stanford. Vocês já viram isso? É, maravilhoso. É, que é uma história verdadeira que teve. Faltou alguém? Natasha. Natasha, Justiça Restaurativa, a Vera Andrade está fazendo, ela fez uma pesquisa para o Conselho Nacional de Justiça, e eu estou doida para a gente conseguir organizar, porque a Vera é uma feminista, abolicionista, uma reflexão, eu sou fã dela completamente. E ela tem porque às vezes o punitivismo, ele ocupa as novas tentativas, né? Tanto que o Barato fala, não apenas alternativa, mas alternativa à pena. Então, por exemplo, você vê, o Conselho Tutelar
que veio com o ECA numa perspectiva, né, de você fazer uma coisa mais comunitária, ele se policizou de tal forma, né, então, como a mediações, né, tem uma bibliografia francesa que trabalha sobre os riscos, né, de virarem novos tribunais. Mas eu acho que a Vera Andrade e a Marília Montenegro, então, porque a justiça restaurativa é uma perspectiva de horizontalizar e de não ter o confisco do conflito, né? Então, não deixar ser capturado pela lógica punitiva, mas pode ser uma experiência, né? A gente podia também ver, há pouco tempo atrás saiu uma matéria que teve um júri, eu acho que foi não sei se foi no interior do Paraná, que envolvia o assassinato de um indígena. E aí era engraçado porque na matéria os indígenas que foram assistir o julgamento saíram horrorizados, dizendo, nossa, o júri, o tribunal é uma coisa bárbara. Então nós temos na nossa história histórias incríveis que seriam não, vamos dizer, de resolução horizontal de conflitos, mas a gente não conhece, né? Se a gente botar na nossa justiça restaurativa um pouco, né, das maneiras africanas de lidar com os conflitos, até os dias de hoje, né? Tem um ditado africano que é lindo, eu não sei falar ele direito, mas é o seguinte: quando uma criança nasce nessa determinada cidade africana, nesse determinado povo africano, quando uma criança nasce, a gente cria uma música para essa criança, e essa é a música da criança. Conhece esse ditado? Depois, quando a criança vira adolescente, nós cantamos a música dela. Depois, quando ela casa, nós cantamos a música do casamento. Quando ela erra, a gente canta a música dela para ele não esquecer quem ele é. Ele não é o erro que ele é. E o poder punitivo é isso. É cristalizar o erro, botar um menino que fez um negócio errado, que vai ter que pagar 20 anos por uma coisa que nós todos fizemos. Quem não fez uma coisa errada na juventude? Senão o mundo não teria nem andado para frente, né? Então eu acho que a gente tem tantas experiências que a gente poderia estudar e produzir, né? Mas eu acho que toda tentativa, né, de desencarcerar é válida, né? E a gente tem que estar atento para toda tentativa de captura disso pela lógica punitiva. Mas eu acho que a gente pode fazer experiências eu estou doida para ler o relatório da Vera, que ainda não está pronto. Mas fica de olho, tá bom? Bom, agradeço a todos. Pessoal, queria lembrar que a gente vai voltar hoje às 6h30, tá? A gente vai antecipar um pouquinho o último período. E eu queria finalizar reiterando meu agradecimento à professora Vera. Eu acho que eu falo em nome da escola, em nome do Vinícius, em nome do CPEC, em nome de todos que assistiram essas duas aulas. Agradecer pela generosidade, pela didática, pela simpatia, pelo conteúdo. Eu ficaria uma semana, um mês assistindo as aulas da senhora e vai dar um aperto no coração saber que amanhã não tem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viva a Defensoria Pública, né? Porque sem a Defensoria Pública...